Um longo período de austeridade financeira que visava sanear as dívidas do passado. Esse período durou mais ou menos de 2013 até meados de 2018. O Flamengo começou a investir bem mais, a colher os frutos do tempo em que passou apertando o cinto e fortalecer cada vez mais a sua equipe. E a gente viu pipocar na imprensa o medo ou o receio, né, de todos os não rubro-negros de que o Flamengo estivesse ou pudesse causar no futebol brasileiro o que foi chamado de espanholização. Não se sabia com quem o Flamengo ia dividir o protagonismo, mas era claro que pela pujança financeira o Flamengo estaria entre um desses dois ou três que comandariam o futebol brasileiro. Entretanto, o que todo torcedor rubro-negro quer, além do torcedor, também a diretoria do Flamengo querem, é transformar o futebol brasileiro não em uma espanholização, mas talvez em uma germanificação. O que eu quero dizer com isso? O Flamengo tem potencial e força para se transformar no que o Bayern é para a Alemanha ser aqui no Brasil o próprio Flamengo. Por que o Bayern é sim a inspiração? Porque além de ter o domínio completo do futebol brasileiro, do futebol alemão, o Bayern ganhou 9 dos últimos 9 campeonatos. O Bayern é um clube equilibrado financeiramente que gasta muito menos em contratações do que seus principais concorrentes europeus. Bom, por que o Flamengo sai em vantagem se comparado ao Bayern no que diz respeito aos títulos ou aos seus adversários competitivos? Bom, o Bayern ele domina amplamente o futebol alemão, entretanto ele tem adversários tão fortes quanto ele ou até mais financeiramente para competir em nível europeu. E aqui no Brasil, se o Flamengo conseguir dominar financeiramente e esportivamente o futebol brasileiro, consequentemente ele também estará dominando o futebol sul-americano, já que o Brasil ocupa uma posição de destaque muito distante dos seus outros concorrentes aqui dos países sul-americanos. Paraguai, Uruguai, Argentina, Colômbia, Equador e por aí vai. Bom, então eu fiz um levantamento das 3 principais coisas que fazem com que um elenco ou um clube esteja mais forte e vou mostrar a diferença do Bayern, seu principal concorrente, o Borussia, e do Flamengo para o Palmeiras e para o Atlético, que são os principais concorrentes do momento. Bom, o que a gente vai falar? Vai falar de arrecadação, fazer uma comparação da arrecadação dos clubes, do valor dos elencos e da folha salarial de cada um. Então, se você está gostando do tema, se você gostou já de algum vídeo do canal, ou se você está interessado aí para saber esses números, já deixa seu like aí, comenta o que você está achando do vídeo, e vamos agora para a tabela em que a gente vai falar um pouquinho mais desses números. Antes de começar, deixa eu agradecer ao inscrito Gu Vieira, que no vídeo da parceria Flamengo e BRB comentou que era complicado analisar, comparar valores de jogadores que estão no Brasil e que estão na Europa, já que o mesmo jogador, só por chegar na Europa, já começa a ter um outro valor de mercado. Entretanto, eu continuei transformando todos os valores em euros aqui na hora da comparação, para a gente ter uma ideia um pouco da diferença entre os clubes do próprio país. Então, a diferença financeira do Bayern para o Borussia, a diferença financeira do Flamengo para o Palmeiras, para o Atlético, e a gente conseguir fazer uma análise melhor. Bom, isto posto, mais uma vez agradecendo ao Gu Vieira, por isso que é importante a participação de vocês, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Vamos lá para a análise. Bom, em arrecadação o Bayern tem praticamente o dobro, quase o dobro, mais que 90% de diferença para o Borussia, 660 milhões de euros contra 377 milhões. E a gente vê que o Flamengo está bem nesse quesito também. O Flamengo tem 154 milhões de euros, se comparado a Palmeiras e Atlético, que tem 92 e 72 milhões de euros. Então existe aí sim uma grande diferença. Aí quando a gente vai para a análise do elenco, do valor do elenco, o Bayern tem 814 milhões de euros e o Borussia tem um elenco avaliado em 579 milhões de euros. É uma diferença de mais de 50% de valor. E o Flamengo apresenta um elenco avaliado em 22 milhões de euros, enquanto o Palmeiras apresenta um elenco avaliado em 27 milhões de euros e o Atlético em 16 milhões de euros. Percebam que um clube que pretende ser hegemônico, ele tem também que ter um elenco mais valioso ou bem mais valioso que seus concorrentes.
Isso é uma correlação muito frequente no futebol. Quem tem o elenco mais importante, quem tem maior arrecadação, quem tem maior folha salarial, se aproxima de ter a hegemonia num campeonato. É óbvio que a bola é redonda e no futebol muitas coisas podem acontecer, entre as quais adversidades, aí, por exemplo, a que a gente teve, a Covid, agora, que pode dificultar com que essa correlação aconteça de forma 100%. Mas é um indicativo muito importante. Então o Flamengo tem um elenco avaliado em menor valor do que o seu concorrente Palmeiras, do que um dos seus concorrentes, em valor próximo a um outro concorrente que é o Atlético. Então abre margem para uma disputa mais igual. Uma outra questão é a folha salarial. A folha salarial do Bayern é de 13 milhões, mais que 50% maior do que a do Borussia, de 8,7 milhões. Se a gente for olhar para o Flamengo tem uma folha de 3 milhões e meio de euros, enquanto o Palmeiras tem de 2,7 e 2,5. O que a gente consegue trazer desses números? O Flamengo ainda, apesar de ter uma arrecadação muito maior do que a do Palmeiras e Atlético, ele não está transformando isso em uma sobra muito grande, tanto no valor de elenco quanto na sua folha salarial. Então a gente percebe que para o Flamengo exercer o domínio em que o Bayern exerce na Alemanha aqui no futebol brasileiro, o Flamengo vai precisar organizar esses números e fazer com que esses números estejam próximos ao que é o Bayern na Alemanha, pelo menos 50% mais em cada um desses tópicos, valor de elenco, folha salarial, para que o clube ou o time que entra em campo tenha uma margem de erro maior, que é o que acontece lá no Bayern ante ao Borussia Dortmund. Bom, como que o Flamengo vai fazer isso? Eu tenho 3 tópicos importantes, assim, que eu acho que o clube deve investir. O primeiro deles é ampliar o marketing e a arrecadação de dinheiro. Então o Flamengo precisa arrecadar mais, continuar se sobrepondo aos seus principais adversários. A gente já viu que o faturamento é bem maior do que o do Palmeiras quanto do Atlético. O Flamengo precisa continuar formando ou formar melhor e vender mais os jogadores jovens, jogadores que ainda não vão dar retorno. Então, para mim, os jovens jogadores que têm muito potencial e são assediados por grandes clubes da Europa devem sim ser vendidos para que possa contratar jogadores mais jovens e com maior valor de mercado, mais jovens do que tem contratado até então. Então, ao invés de pegar jogadores mais velhos por empréstimo ou jogadores que estão livres no mercado, o Flamengo precisa fazer movimentos como o que fez para contratar o Gabigol, para contratar o Pedro e agora está tentando contratar o Andreas Pereira. Então o Flamengo precisa investir mais em jogadores com esse valor de mercado, com mais próximo de idade, de maturidade como atleta. Então é claro que vender o Vinícius Júnior, por exemplo, o torcedor podia falar, o Vinícius Júnior podia estar agora. Entretanto, 45 milhões de euros naquele momento, que ele ainda não estava maduro para o time titular do Flamengo, foi um excelente negócio. Então o Flamengo precisa aprimorar esse tipo de negócio para contratar mais jogadores jovens do perfil do Pedro, do perfil do Gerson, que foi comprado e vendido com lucro, do perfil do próprio Gabigol e por aí vai. Bom, então eu acho que esses são os movimentos que o Flamengo precisa fazer para assumir a tão sonhada hegemonia no futebol brasileiro e aí, consequentemente, no futebol sul-americano, já que o futebol brasileiro está muito distante dos seus concorrentes. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Eu peço encarecidamente, se você gostou, que você dê seu like, comente o que você achou, comente as suas percepções sobre os números que foram mostrados. E a gente fica por aqui por hoje, lembrando que eu espero você no próximo vídeo. Valeu, um abraço!